a Deus. O pastor Omar e a pastora Ruth, né? São os missionários lá da Amazônia. Ele vai falar bastante sobre eles. E eles vão passar um vídeo legal aqui para a gente conhecer mais a eles. E no final do culto aí eu vou anunciar o que nós vamos fazer a partir de agora, a partir de hoje, se Deus quiser, nessa obra que eles estão lá trabalhando. Tá bom? Em nome de Jesus. Eu quero que você estenda suas mãos e ore por este servo do Senhor. Pai, nós oramos agora, Pai, pela vida do pastor Omar, pela vida da pastora Ruth, Senhor. Clamamos a Ti que a cada dia a Tua palavra, Senhor, esteja sendo ministrada através deles com o mesmo poder, Pai. Que a cada dia sejam eles usados nesta terra como Teus instrumentos, Pai. Porque eu sei que muitas vidas têm sido alcançadas através desse ministério, Asas de Socorro, Pai. Senhor, em nome de Jesus, que nós sejamos aqui hoje abençoados pela palavra do Senhor, que vai ser ministrada, que nós venhamos ser abençoados por tudo que nós vamos aprender aqui hoje, meu Pai, por tudo que nós vamos ver e ouvir. Pai, assim nossos corações tornem-se a cada dia corações missionários também, compadecidos com esta obra, meu Pai, para que ela possa expandir mais sobre a terra, através de homens e mulheres, Pai, que dedicam suas vidas, meu Pai, a esse ministério missionário. Usa, Senhor, teu servo, em o nome de Jesus. Diga amém. Graças a Deus. Irmãos, podem sentar, por gentileza. Então, já fomos apresentados. Essa pessoa maravilhosa que está aí é minha esposa, uma bênção de Deus na minha vida, em todos os sentidos. Meu nome é Omar, eu sou o primeiro brasileiro de uma família de 9 irmãos, 6 homens e 3 mulheres. Meu nome completo é Omar Hassan Abdallah Duaidar. Mas você não precisa se preocupar com isso, que a única pessoa que tem que saber meu nome completo é minha mulher. Eu fui salvo no meio de uma família islâmica, e é tanta coisa que vamos fazer hoje, eu vou deixar meu testemunho para uma outra oportunidade. Acredito que o pastor vai espero que me convide, né, outra vez. E aí eu vou contar um pouquinho como é que foi que eu fui salvo e como eu fui expulso de casa por causa do Evangelho. Mas hoje eu vou tomar um tempo com a palavra, em primeiro lugar, porque o tempo é curto, e se eu for contar tudo, você vai ficar com sono, vai querer dormir. Mas graças a Deus que Deus me libertou das trevas, do pecado, e vim conhecer Jesus. Minha esposa Ruth, ela é filha do missionário Saulo, e a esposa é Olinda Camilo. Eles trabalharam muitos anos entre os índios Kaiowás. A minha sogra faleceu em 87, né, 88 anos depois de nos casarmos. E o meu sogro faleceu no ano 2000, depois de 42 anos de trabalho missionário. Quando ele descansou, não teve tempo nem de gozar das benesses da vida. A vida às vezes é assim, né? A vida nem sempre ela sorri toda hora para nós. No geral, ela não sorri muito, não. Mas o importante é que nós temos que estar sorrindo por dentro, né? Eu tenho 2 filhos. O mais velho está conosco na casa do irmão Edson, não veio. Canta, tem uma voz maravilhosa, podia estar aqui cantando para nós, mas eu não tenho domínio sobre ele. E o mais novo, Jonatas, o mais velho estuda aqui na Palavra da Vida em Atibaia, e o mais novo já se formou no Maranata, em Marilândia do Sul, no Paraná, e no momento ele está na cidade de 3 de Maio, no Rio Grande do Sul. Lá ele é co-pastor, praticamente está para ser ordenado, casou-se com a Sâmela, e temos 2 filhos que são uma bênção em nossas vidas. Amém? Eu decidi o seguinte, eu vou ministrar a palavra agora, e o vídeo que vamos passar é o vídeo com a música do Baruch, Paulo César Baruch, que vai mostrar a nossa família. Então, posteriormente, pastor, o outro vídeo de 60 anos, aproveita um outro culto. No geral, a nossa igreja lá em Manaus tem um culto missionário uma vez por mês. Naquele culto tem um vídeo para passar de 6 minutos e vai mostrar muito do que a igreja já faz, né? Porque a igreja já apoia a Asa de Socorro, tá bom? E eu acho que o meu vídeo tem tudo a ver com o tema, com o vídeo que foi passado agora sobre o projeto ID, e vai completar. Se eu passar mais um vídeo, depois mais outro vídeo, vai ficar uma coisa meio pesada. Queria que os irmãos abrissem as suas Bíblias em Mateus 28, 18 a 20, e o pastor mencionou aqui, né, a questão do que tem muito a ver com aquilo que eu tenho para falar, né, sobre missões.
A igreja que eu frequento em Manaus, ela levanta mensalmente R$ 25.000 para missões. Eu conheço uma igreja em Anápolis, Goiás, eles levantam 500 mil, mas eu acho que é anual, não é isso? É anual para missões. Eu acredito o seguinte, que em breve, acho que temos um mural ali, é isso? Ele tem alguns missionários, tem fotos dos missionários? Vocês apoiam algum? Senão já começa a botar as fotos dos missionários. Um dia eu vou chegar aqui, vai ter aquele painel tão grande que vai tomar umas duas divisórias dessas aí. Igrejas missionárias são igrejas que crescem, que a motivação missionária de outras pessoas enche o coração dos irmãos. Então, é um desafio para os irmãos, e vamos falar um pouquinho mais sobre a questão de missões, que o pastor mesmo mencionou aqui na ministração. Mateus 28, 18 a 20. Os irmãos querem ficar em pé para a leitura do texto bíblico? Me acompanha a leitura, por gentileza? Gostaria que vocês ficassem com a sua Bíblia aberta aqui em Mateus 28, e depois em João 15, mas por enquanto vamos começar apenas com a grande comissão. Mateus 28, 18. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? Deus, é difícil para cristãos inconsistentes, que muitas vezes eu mesmo estou incluído nessa lista, entender, dizer o amém, na convicção de que o Senhor não nos deixou e nunca nos deixará, e que de fato o Senhor estará conosco até o fim dos tempos, independente, Senhor, da morte chegar, da velhice chegar, da doença nos abalar e provavelmente nos destruir, nessa carne mortal. Mas é uma convicção do Teu Espírito, de que isso é uma consolação permanente, duradoura, e que nos acompanha, nos tem acompanhado nos mais de 2000 anos de história, onde o Teu maravilhoso Filho encarnou-se e viveu a vida que nós deveríamos viver, venceu a morte, venceu o pecado, para nos trazer esperança verdadeira, consolação, encorajamento para sermos pequenos cristos para o mundo que nos cerca. Ó Deus, não somente na música cantada pelos irmãos aqui à frente está o desafio, mas a Tua palavra insta conosco de que nós devemos nos comprometer com missões ao redor da terra. Em nome de Jesus, usa-nos, aperfeiçoa-nos, envia-nos. Amém. Podemos sentar, irmãos. Eu dei um título aqui para a nossa meditação nessa noite, do seguinte: missões, consistência ou poesia? Missões, consistência ou poesia? Já vi muitos cultos e missões, e geralmente no culto missionário, que eu tenho visto muito, o pessoal vem com a bandeira dos países, né? E às vezes faz aquele movimento todo, mas você muitas vezes não vê a igreja apoiando de fato algum missionário para aqueles países cuja bandeira eles acabam levando à frente. E há muitos países no mundo que precisam ouvir as boas novas do Evangelho. Então, irmãos, em 1980, pensava-se que o Brasil seria o grande celeiro para missões no mundo. E que ele estava, como diz aí não sei se uma letra, um gigante adormecido, né? Gigante adormecido. Há 35 anos atrás, meus queridos irmãos, esse otimismo estava pairando na mente da igreja. E, de fato, era um momento muito bom para missões. E esse crescimento nos anos 80 era de 12,8%. O Brasil estava crescendo, as igrejas estavam crescendo nessa faixa, não é isso? Só que esse crescimento no ano 2000 para cá, na década de 2000, caiu para 3,5%. Então, o gigante adormecido parece que ele foi anestesiado e entrou em coma. E ele está em coma. Por quê? Segundo algumas informações, a CEPAL diz que um brasileiro, um crente, a média dos cristãos, se pegar, dividir o que se investe em missões, por cada cristão no Brasil,
segundo ele, eu vou decepcionar talvez você ou envergonhar ou coisa parecida, mas segundo a CEPAL, a média de investimento missionário por pessoa, por crente no Brasil é de R$ 1,30 por ano. R$ 1, a CEPAL, 1,30 é investimento brasileiro em missões ao ano. Tá lá, você vai brigar com eles. Se estiver errado, depois você me corrija eles e eu depois. Porque quem falou foi a CEPAL. Davi Botelho, com a Missão Horizonte, disse que são R$ 2,50, que se dividir todo o investimento missionário pelo tanto de cristãos do Brasil, vai dar R$ 2,50 por cabeça por ano. Irmãos, eu estava pensando no que eu ia falar sobre contribuição e assustado com o que eu vou pregar sobre o assunto, porque isso me confronta. Eu não gosto de pregar poemas, poesia, né? A gente prega uma mensagem que é um poema e tal, missões e chora e tal, às vezes, e você passa as lágrimas, arranca a máscara, vai para casa e volta ao normal. Fez um drama no culto, voltou para casa, você continua com o coração duro e com a vida inconsistente. Então, quando eu penso nisso, eu lembro de mim. Quando eu tinha formação profissional como cirurgião dentista nos anos 90, eu investia R$ 20 por mês em missões. Eu era cirurgião dentista formado. É bem verdade que eu era um péssimo comerciante. Se dependesse de mim, eu ia morrer de fome. Graças a Deus que eu me tornei missionário. Aí eu fico tranquilo, aí eu não preciso correr atrás de ninguém, não preciso cobrar caloteiro. Eu estou feliz da vida. Eu posso abençoar, depois vocês vão ver um pouquinho das bênçãos que a gente pode dar para as pessoas sem cobrar um centavo. Hoje, eu estava calculando, eu aumentei minha contribuição missionária 22,5%. 22,5%, eu aumentei 22 vezes e meio que eu contribuía nos anos 90. A diferença é que hoje eu ganho um terço que eu ganhava antes. O que é que aconteceu? Como que eu posso contribuir 22 vezes e meia mais do que nos anos 90? Sabe como é que possa acontecer isso? Porque essa porcaria de ser humano, esse coração podre e corrompido, foi transformado diariamente pela graça de Cristo. E o Espírito Santo tem tomado conta da minha vida, tem dominado o meu ser e tem mostrado para mim: você é um miserável, egoísta, você é materialista, mas o plano do recurso que eu estou te dando, Omar, não é para você. Você é um canal de ser uma bênção e usar os recursos para a obra de Deus. E Deus tem aberto o meu coração, e o velho árabe aqui, que atravessa o oceano com um sorrisal sem derreter, né? Pôde abrir a mão e contribuir com missões. Então eu falo de mim mesmo. Não sei se você é um caso parecido com o meu. Você pensa que é um caso perdido, mas tem jeito. Teve jeito para mim. Omar Hassan Abdallah Bin Laden, né? Existem 150 tribos brasileiras que sequer têm um missionário atuando entre eles. 150 tribos, não tem um missionário. Segundo o Centro Mundial para o Estudo do Cristianismo, o Center for the Study of Global Christianity, é um nome em inglês, né? Ele revelou que o Brasil é o segundo país com mais missionários no mundo. Que maravilha, não é isso? Nós só perdemos para os Estados Unidos. Só que, por outro lado, os Estados Unidos enviou, no ano 2010, 127 mil missionários. E o Brasil, segundo colocado, enviou 34 mil missionários. Só tem um detalhe que nos preocupa, que desses 34 mil, apenas 9% foram enviados para países onde não há nenhum conhecimento do Evangelho. Os outros 91% foram para lugares onde já há cristianismo, onde já existe o cristianismo ali nos mundos. Ou seja, 9% foram para países de portas fechadas. O resto foi para onde já tem cristianismo. Bem, é muito mais fácil para um país onde não há perseguição e segurança de morte do que para um país onde você
pode ser que não volte vivo dali, ou volte no caixão, ou volte nas manchetes televisivas, dizendo que você foi assassinado por amor a Cristo num desses países. Por isso eu queria deixar como tema a frase de Martin Luther King Jr.: quem não tem uma causa pela qual morrer, não tem motivo para viver. Quem não tem uma causa pela qual morrer, não tem motivo para viver. Isso é uma verdade. Nós, como cristãos, nós temos uma causa pela qual morrer. Mas se nós estamos com medo dessa causa, então a nossa vida é em vão. Irmãos, quais seriam, assim, diante de tudo isso que eu falei até esse momento, as principais falhas da igreja quando o assunto é missões? Como que a igreja falha? Por que a igreja não investe? Por que a igreja não é missionária? Porque a preocupação da igreja muitas vezes está ligada somente com a sua necessidade pessoal, com seus ministérios pessoais. Em primeiro lugar, porque há uma falta de entendimento do que é missões ou o que é um missionário. A igreja não entende o que é missões. No capítulo que lemos, o verso 19, diz o seguinte: portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A palavra missionário não está na Bíblia. Se você procurar a palavra missionário, você não vai achar na Bíblia. A palavra mais próxima da palavra missionário é a palavra apóstolo. Apóstolo, que quer dizer alguém enviado. Então, os apóstolos eram alguém enviados com uma missão, ou aquele que é mandado. Então, a palavra mais próxima é essa palavra. Então, o missionário, ou o apóstolo, ele é enviado como um mensageiro. Então, a palavra apóstolo, ela deve deixar claro para nós qual é a natureza da missão. Quando você é um enviado, você é um apóstolo, você está indo fazer algum trabalho, você sabe que tem um encargo, e nesse sentido você sabe que você é e por que você carrega esse nome. Por que eu sou um apóstolo? Por que eu sou um missionário? Irmãos, eu penso uma coisa muito simples: você é um missionário onde você estiver. Seja no ônibus, seja na sua vizinhança onde você mora, seja em qualquer lugar no seu trabalho onde você atua. Em Marcos 3, eu gostaria que vocês marcassem aqui Mateus, é só folhear para frente na sua Bíblia, uma ou duas páginas, Marcos 3, 13 e 14. Marcos 3, 13 e 14. Me acompanhe enquanto leio. Marcos 3, 13 e 14. Está escrito: e subiu ao monte e chamou para si os que ele quis, e vieram a ele, e nomeou 12 para que estivessem com ele e os mandasse a pregar. Chamou quem ele quis, 12, e depois ele mandou-os pregar. Então, de acordo com o Novo Testamento, na palavra apóstolo, falamos da palavra apóstolo agorinha, estão envolvidos três coisas importantes. Primeiro, se ele é um apóstolo, ele foi o quê? Ele foi chamado, não é isso? Segundo lugar, se você analisar os 3 anos que Jesus teve com os apóstolos, o que ele estava fazendo? Ele estava fazendo o quê? Ele estava treinando, estava discipulando os 12. E, finalmente, a coisa que é, digamos, o ponto final, é a missão. Então, quando você tem a palavra apóstolo ou missionário, e a igreja precisa entender o significado disso, tem o chamado, tá certo? O treinamento e depois a missão. Então, para defender isso aqui, vamos mostrar onde as 3 palavras estão na Bíblia e como essas palavras são reais. Em primeiro lugar, pensando na palavra chamado, não é isso? Marcos 3 fala isso aqui, não é isso? Marcos 3, nós lemos o verso 13 e 14. Subiu ao monte e chamou para si. A palavra chamado está aqui. Quem é que chama? Quem é que chama? Jesus. Ninguém pode ser um missionário, pode ser um apóstolo, muito obrigado, se não foi chamado. Então, o chamado é de Jesus. Portanto, se Jesus chama, o que ele tem que fazer? Então, se ele chama, o que é que ele vai fazer por você?
Exatamente. Então, irmãos, eu tenho medo, eu não sei o que eu vou falar e tal. Se você não sabe o que vai falar, meu filho, minha filha, chama o seu pastor, pastor, precisa de um treinamento urgente. Agora, é muito cômodo. Você, não sei, então eu não vou, né? Vamos treinar. Bem, sobre treinamento, eu não sei se eu vou ter tempo, porque eu sou tão ocupado, eu trabalho tem alguma coisa errada nesse negócio. Ele sabe que tem que ser chamado, ele sabe que precisa de treinamento, mas ele não arranja tempo. Nunca vai obedecer. Então, irmãos, em Marcos 3 tem um chamado. Agora, com relação à educação e o treinamento, não é isso? Nós vemos justamente isso aqui, né? Em vários textos bíblicos, nós vemos a segunda palavra, que é a educação. Pois Jesus tomou tempo considerável. Ele chamou, versículos que nós lemos agora, 13 e 14, subiu ao monte, chamou para si e vieram a ele, e os nomeou para que estivessem com ele e os mandasse a pregar. Como eles estiveram com ele, o que aconteceu? Estando com ele 3 anos, o que ele estava fazendo? Estava justamente fazendo a segunda parte do trabalho ministerial, da missão, do apostolado, que é a educação. Então, Jesus nunca vai enviar alguém que ele não capacitou. Nunca. Ou pode ser que ele vai te enviar com aquilo que você sabe dizer, e ele vai te capacitar de alguma maneira. Agora, de quem é a obrigação de ser capacitado? Eu acho que o pastor, a igreja pode ter esse peso de fazer isso. Mas você, que é um apóstolo, não sei se você já se viu nessa posição, porque é muito mais fácil pensar que o pastor é o apóstolo, o missionário, o fulano, o que fez seminário, o evangelista, né? Quem que era o evangelista? Se eu confundir o irmão que é evangelista aqui, né? Ele que é, a obrigação é dele. Ele que é evangelista, eu não. Então, o que acontece? A pessoa fica se esquivando, mas é o dever nosso de nos capacitar para fazer isso. Por isso você precisa tomar tempo com a palavra de Deus, senão você não vai ter condições de fazer o trabalho. E a terceira palavra aqui, que nós falamos, é a missão, é o envio, que é o texto de Mateus 28. Portanto, ide por todo mundo e fazei. Aqui está a missão. Então, 3 palavras que você e eu, cada um, você põe o seu nome, o Omar tem que fazer, em relação ao apostolado, em relação a essa questão de ser um missionário. Então, irmãos, a igreja, muitas vezes, ela não tem entendimento do que é isso. Ela não tem compreensão de que o trabalho missionário é dela. Dela não é a organização, é você. A igreja é uma junção de pessoas. A palavra igreja é eclésia, chamados para fora. Você é chamado para fora. Fora do quê? Fora do mundo, para servir a Deus, na grande Assembleia de Deus. Tá? Que a ideia da Assembleia de Deus veio desse termo, que nós somos uma Assembleia. Então, a pergunta que muitas vezes você vê de púlpito, quem quer ser um missionário? Essa pergunta é a pergunta errada. Porque como é que você pode perguntar para quem já é missionário se ele quer ser um missionário? Irmãos, quem quer, vem aqui à frente. Quem quer ir? Está perigoso, não posso mexer daqui. Então eu estou preso, literalmente acorrentado. Quem quer ser um missionário? Então faz um apelo e a pessoa vem à frente. Eu não estou desprezando isso, irmãos. Eu acho que isso é bom. Mas essa é uma pergunta tola. Porque você não pode chamar um missionário para perguntar se ele quer ser, porque ele já é. Então, a pergunta não tem sentido nenhum. Agora, a pergunta deveria ser assim: quem deseja ir para outro campo missionário, que não é o campo da sua igreja, enviado por sua igreja? Então, o foco missionário é isso. Há um chamado, há um treinamento e depois o quê? Há o envio e há uma missão, onde você cumpre a missão. A igreja não entende isso, fica lá esperando que o pastor vá, que pessoas vão. O pastor Omar está lá no Amazonas, está... Aquela ideia assim, Florida, que maravilha, está lá, na África, no Senegal. Eu acho que a minha vida é mole,
perto de vidas de missionários que estão no meio de tribos indígenas, pegando malária todo mês ou todo ano. Eu conheci gente com 38 malárias que o fígado derreteu praticamente, de tanta doença que pega. Então, irmãos, é o chamado. Eu fico pensando naqueles irmãos que estão na China, que estão no Sudão, que estão na Arábia Saudita, onde há uma das maiores perseguições. Na Coreia do Norte, é o maior perseguidor da igreja no mundo. É um desafio muito grande, mas o mesmo Deus lá é o mesmo Deus daqui. Aqui em São Paulo também precisa pregar o evangelho. Na rua que você mora, não sei qual é o seu endereço, é o lugar que você tem que ser um missionário, irmãos. Irmãos, quem não tem uma causa pela qual morrer, não tem razão para viver, disse Martin Luther King. Então, a principal falha, primeiro, a pessoa não tem entendimento do que é ser um missionário. Segundo lugar, a pessoa falta a conexão entre evangelização local, missões nacionais e transculturais. A pessoa não faz conexão, ela não faz uma ligação. Às vezes ela pensa em missões como só aquela que vai para a África, por exemplo, para a China. É missões. Eu acho que tem mais necessidade lá do que aqui, com certeza. Com certeza, precisa de mais missionários para onde há perseguição, onde há muçulmanos, onde há comunistas, do que no nosso país. Irmãos, por incrível que pareça, o Amazonas é cheio de missionários. Cheio. Você topa com crentes em Manaus para todos os cantos. É cheio de gente, de crente, de missionário. O ministério evangelístico ou missionário das igrejas locais deve abranger, ao mesmo tempo, a cidade onde que habitamos, certo? Regiões ao redor, o país e também o quê? O mundo. Daí vem o versículo de Atos 1:8. Quantos sabem de cor Atos 1:8? Atos 1:8. Mas recebereis tarefa para casa, para a próxima conferência, todos os amados irmãos que estão aqui decorar Atos 1:8. É o versículo que eu obrigo os meus alunos a decorar, sob pena de reprovar se não souber Atos 1:8. Então, pastor, para a próxima conferência missionária que nós tivermos aqui, a igreja tem que decorar Atos 1:8. Mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Mas recebereis poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, e até aos confins da terra. Tanto como até. Tanto, preste bem atenção, tanto como e até. Ou seja, ao mesmo tempo você é testemunha na sua Jerusalém, São Paulo. Aqui é São Paulo? Não, aqui é São Bernardo, né? Aqui é São Paulo, você é aqui. Ao mesmo tempo, toda a Judéia, que é o estado de São Paulo. Samaria, o Brasil. Confins da terra, Paraguai. Estados Unidos, pode ser, quem sabe. Arábia Saudita, Vietnã, Coreia do Norte, Sudão, Iêmen, Emirados Árabes, Catar, Indonésia, onde os cristãos são perseguidos na paulada no meio das ruas. Para lá eu não vou. Vai, se Deus te chamar, você vai. Ai de você se não for. Irmãos, o chamado é ao mesmo tempo. Eu queria que vocês marcassem aqui Mateus mais uma vez e abra comigo em Atos 2. Atos 2. Irmãos, não há pessoas nem mais, nem menos importantes. Você se acha importante? Acho que sim. Você já viu, alguém já voou lá sobre alguém já sobrevoou, assim que você viu uma casa no meio da mata? Aí eu já voei muito com monomotor. Você está voando por cima, aí o pastor olhava para mim, o que esses caras vieram fazer nessa biboca aqui? Gente, é mata, uma casinha no meio da mata.
Precisa um missionário para aquela casinha no meio da mata? Precisa. Ao mesmo tempo que precisa missionário para essas ruas movimentadas, cheias de carro, cheias de, né, de gente de São Paulo. Então, ao mesmo tempo, nós precisamos de gente que alcance. Você abriu em Atos 2:5. Atos 2:5. E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. Versículo 9. Acompanhe versículo 9. Partos e medos, elamitas, os que habitam na Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto e Ásia. Versículo 10. E Frígia e Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos. Irmãos, esse povo que experimentou o avivamento naquele momento, a descida do Espírito Santo que aconteceu ali, alcançou gente de todas as partes daquela região, daquele mundo conhecido da época. Então, o Evangelho alcançou ao mesmo tempo as pessoas de Jerusalém, as pessoas dos arredores, as pessoas distantes da África, da Arábia. Então, no plano de Deus, ele não mudou. Ele quer alcançar ao mesmo tempo a sua Jerusalém, a Samaria e a Judeia, Samaria e até os confins da terra. O plano de Deus é ao mesmo tempo. Vamos fazer missão primeiro aqui. Depois que fizer aqui, a gente faz lá. Não. O chamado de Deus é aqui, ao mesmo tempo ali e lá. Esse é o chamado de Deus para nós. Agora, como é que você vai fazer isso? Deus vai te dirigir. E Deus dirige mesmo. Se você se apresentar de verdade, eu duvido que você não ouvirá a voz de Deus. Então, o ide de Jesus em Mateus, no original grego, não é um imperativo. Ide. Não é imperativo. Por incrível que pareça. A palavra, portanto, ide, fazer discípulos, a palavra imperativa aqui, que é uma ordem, não é ide, é fazer discípulos. A palavra imperativa é fazer discípulos. Irmãos, 2008, aconteceu um avivamento, vamos dizer assim, no coração da minha esposa e meu. Eu fui colocado em 2007, se não me engano, já para 2007, né? Para dar o treinamento de evangelismo para o pessoal do ID, e que a Lidiana foi. Você participou? Não. Você participou desse ano. Você fez parte de qual turma? Da minha turma ou da turma da Ruth? Da minha. Ela experimentou um treinamento intensivo de evangelização. Muito pouco tempo para o trabalho que foi feito. Tá? Você gostou? Então você já pode se preparar para 2016. O que aconteceu? A Lidiana, né? Ela aprendeu como testemunhar. Você já sabia fazer aquilo? Mais ou menos. Mas reforçou, te ajudou, encorajou. Irmãos, muitos cristãos não sabem testemunhar da sua fé. Onde é que aprende isso? Aprende-se isso na igreja, no treinamento, no discipulado. A igreja precisa levar a sério o dever da igreja de treinar e capacitar os crentes para testemunhar, senão eles vão ficar com medo, não vão saber falar. Irmãos, o ide de Jesus, no original grego, não é um imperativo. A palavra que está no grego é indo. Ou então, uma tradução mais correta seria: enquanto ides, fazei discípulos. A ordem está no fazer discípulos. A ordem está em treinar pessoas para seguirem Jesus, as pisadas de Jesus, e para que essas pessoas sejam uma cópia de vocês, e para que essas pessoas imitem a sua vida. Quando você discipula alguém, sabe o que você faz, meu irmão? Você comunica Deus da sua vida para outra pessoa. Não é apenas técnicas de conhecimento teórico, você comunica Cristo da sua vida. Então, o discipulado é fazer alguém parecido com você, que deveria ser parecido com Cristo. E nós criamos novos Cristos, à semelhança do Cristo que está em nós. Pegaram mais ou menos a ideia? Então, irmãos, enquanto ides, fazer discípulo. Então, a ordem é o fazer discípulo. A ordem não é o id.
biblicamente falando, o foco principal é o discipulado. Então, uma igreja com bom discipulado é uma igreja que vai crescer. É uma igreja que vai frutificar e vai multiplicar. Então, irmãos, 2008, minha esposa e eu nos pegamos pelo colarinho. Agora, já que você é o treinador de evangelismo, com que cara de pau você se apresenta para ensinar o povo a evangelizar, se você não faz evangelismo? Portanto, vamos lá, Omar, vai. O ano de 91, quando eu era dentista, como é que eu vou usar a palavra aqui? Comercial, que eu sou dentista ainda, mas não estou focado no comércio. Eu queria testemunhar de Jesus. E eu sou meio doido, assim, eu tenho umas ideias meio que não... Eu não bato bem, eu acho que não sou muito normal. Espero que isso não seja alguma doença. Minha esposa, coitada, não sabia disso. Depois ela se arrependeu, mas já tinha casado comigo, né? Aí eu fiquei pensando, como que eu vou testemunhar para esse pessoal que vem no consultório? Aí eu fiquei pensando, aí tive uma ideia. Não tem a laje, 2,80 de altura? A pessoa não está deitada, de boca aberta para a laje? Aí eu colei na laje o plano de salvação. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito é a vida eterna. É porque todos pecaram, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo. Depois, porque pela graça foi salvo, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. O testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna, essa vida está no seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Então, pois é, rapaz, lá em cima está escrito que você é um pecador, sabia dos pecados. De boca aberta, eu evangelizando e ele lendo o plano de salvação na laje. Gente, nunca testemunhei tanto na vida como no meu consultório dentário. Sugestão para você, pode inventar um desses no seu trabalho, no painel. Hoje em dia temos programas de computador, você pode dar um pular, um play, você pula para o texto, você pula para isso aqui, aí você pode mostrar a ilustração. Gente, temos tecnologia de ponta para isso. Para testemunhar, para falar de Jesus, para mostrar. Irmãos, o discipulado é uma ordem. Então, ganha-se as almas e depois o que faz? Discipula a alma para fortalecer, para crescer, para se firmar, para ter propósito de vida e para ter um caminho de santidade na presença de Deus. Irmãos, se nós nos santificarmos, se as almas não se santificarem, vão ser frágeis, vítimas do diabo. Não é isso que nós estamos vendo por aí? Pastores caindo, obreiros caindo, missionários interessados em dinheiro, comerciantes do Evangelho, pequenas igrejas ou grandes igrejas, pequenos negócios ou grandes negócios. É uma vergonha. E nós estamos sendo envergonhados dia após dia com as quedas dos irmãos, com as fraudes do diabo, com os emissários do inimigo no nosso meio, porque não tem entendimento profundo da transformação de Deus. Irmãos, a grande comissão, segundo Jesus, estava associada com a pequena comissão. O ide é aqui, portanto, como é que é? Atos 1:8, mas recebereis o poder do Espírito Santo ao descer sobre vós e sereis, estão decorando já? Minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria. Então, a grande comissão está associada à pequena. É lá onde você está. Como chama onde você mora, Lidiana? A sua rua? Na rua Santo Antônio, número quanto? Número 12, bairro? Heliópolis tem uma cidadã, Lidiana, com seu marido, Johnny. Eles são missionários ali. Eles trabalham. Você já pensou em alcançar a vizinhança? Nós começamos, sabe como? Em Anápolis. O trabalho que se tornou uma igreja em 2008, quando nós saímos para evangelizar as pessoas, levando o pão, a Ruth faz um pãozão assim. Outro dia encontro na rua, tudo bem, como é que está a vizinha? Eu gostaria de fazer uma visitinha para você. Uma visitinha para você? Você me permite? Então, tá bom. Vai na casa da pessoa, leva um pão, faz alguma coisa ali, e começa a conversar, conversa para cá, conversa para lá. Você me permitiria ler
versículo bíblico aqui. Aí você abre em João 3 e você já aprendeu, né? Larga a brasa. Pronto, não precisa fala, dá um testemunho rápido. Pronto, você já é um missionário ali. Ah, não, o testemunho que eu dou é somente com a minha vida, e a minha vida, ela deverá pregar, porque eu acho que tem que ser assim, para disfarçar seu covarde, que você está com medo de falar, está com medo de mostrar a cara. A pequena comissão e a grande comissão é parte do trabalho que Deus nos chamou. Nós devemos ser missionários ao mesmo tempo. Lá na rua, o quê? Santo Antônio, o que mais? 3 de março. É lá que você tem que ser. Como é que chama o irmão? Glédson. Lá que o Glédson é um missionário. Ao mesmo tempo, ele pode apoiar um missionário em Cuba. Ele pode apoiar no Iêmen. Ele pode apoiar no Amazonas. Qualquer lugar. Por que não? Irmãos, a grande e a pequena comissão fazem parte do chamado de Deus. Enquanto caminhamos, enquanto estamos caminhando, vamos fazer o quê? Discípulos. Isso é missões. Isso é missões. Irmãos, isso deveria nos encorajar. Por isso que quando a igreja, ela apoia, ela investe, ela fala, ela traz o missionário, ela encoraja os irmãos ficam animados, eles colaboram, Deus começa a produzir um avivamento nos corações dos irmãos, para que isso possa acontecer. Irmãos, missões não pode ser dissociada de evangelização. Não pode. Quem acredita nisso está no erro. Missões e evangelização são ambos a mesma coisa e têm o mesmo foco. Uma igreja que é evangelizadora é uma igreja missionária. À luz da palavra de Deus, irmãos, a diferença entre evangelização local e missões é apenas uma. Qual a diferença? Geografia. Enquanto a Lidiana está na rua, Santo Antônio, o irmão está na 3 de março. Missões, está lá. Evangelização lá é aqui. Isso é missões. Não isenta de vocês apoiar o missionário transcultural, de você orar, de você contribuir, de você comunicar com carta, de você encorajar um missionário, entendeu? O próprio irmão, isso é missões. Se você apenas sai em direção aos seus vizinhos do bairro para evangelizar, você é um missionário. Você é um missionário ali. Você é um apóstolo, você é um enviado, com as mesmas prerrogativas dos outros missionários que a igreja sustenta, que envia lá no outro lado do mundo. Por exemplo, você já enviou um missionário para os esquimós? Ué, por que não? Vocês sabiam que mais de 50% dos esquimós do mundo são salvos? São crentes? Sabiam disso? Porque no tempo do conde von Zinzendorf, havia... Tem que contar essa história. O conde teve um sonho. Ele foi numa conferência e alguns esquimós foram para aquela conferência. Você não vai mandar nenhum missionário para nós lá, não? Para os esquimós? Olha, nós estamos sem dinheiro. Esse homem era podre de rico. Ele acabou a vida dele sem nada, porque ele investiu tudo que ele tinha em missões. Aí ele falou, olha, não temos missionários e não temos recursos, mas eu vou orar. Diz que ele orou, e aí ele sonhou, e Deus falou para ele, você deve enviar o sapateiro. Aí ele chegou no outro dia, foi chamado, foi na casa do oleiro, né? Não era sapateiro, era o oleiro. Fazia vasos. Ele chegou, irmão, pastor, tudo bem? Pois é, irmão. Jesus mandou falar para mim, para enviar você para os esquimós. Só que quero dizer algumas coisas para você. Eu não sei onde fica, eu não tenho dinheiro para te mandar, e é possível que você vai, mas não vai voltar mais. Acho que desafio fantástico, né? Qualquer um de nós iria dormir na mesma hora, para ver se aquele pesadelo ia passar. O senhor tem 2 minutos, pastor? Sim. Aí ele abaixou a cabeça, durante 2 minutos orando. Acabou, pastor, eu vou. Eu só preciso de um par de sandálias usadas. O cara era pobre, a igreja não tinha mais recurso, não tinha mais, porque eles sempre mandavam de 2, porque eu encorajava o outro. Não tinha dinheiro, não tinha um parceiro, só tinha ele. Aí o pastor foi lá e entregou um par de sandália usada,
Conde von Zinzendorf. Aí, depois de uns dias, ele voltou e bateu. A mulher falou, olha, pastor, ele não está mais aqui, né? Como assim não está aqui? Não, ele me entregou a chave, falou que ele ia para um trabalho muito importante e foi para me cuidar da casa. Só para vocês terem uma ideia, irmãos, ele nunca mais voltou. Agora, segundo os estudiosos, talvez aquele oleiro foi o homem que Deus usou para que o evangelho pudesse alcançar 50% dos esquimós do mundo. Ele só pediu um par de sandálias usadas. E a gente precisa de tanto dinheiro para mandar missões. É uma vergonha que nós, como cristãos, só podemos fazer um trabalho quando temos segurança. Eu acho que o dia que formos avivados de uma tal maneira, nós não vamos fazer questão de nada, a não ser do chamado que Deus nos fez. Mas sabe o que está faltando, irmãos? Para nós, como igreja, está faltando consagração, está faltando oração. E eu quero, nesse terceiro e último aspecto de falha da igreja, mostrar a importância da oração. A oração move o mundo, move o coração de Deus e move principalmente você. Porque você pode ser que seja o maior empecilho para que missões seja feita. E eu reconheço que eu sou um grande empecilho para a obra de Deus. A terceira e última falha, para que a igreja, faça ou entenda ou faça a obra missionária, quando o assunto é missões, é a falta de amor pelas almas. Falta de amor pelas almas. Falta de amor pelas almas e pouco ou nenhum treinamento evangelístico. Muitas vezes as pessoas não são treinadas, elas simplesmente fracassam porque elas não sabem testemunhar. Às vezes podem acusar, podem afrontar a pessoa, mas elas não tiveram treinamento e ela também não tem amor pelas almas. Amor pelas almas, amor pelas almas. Onde é que você arranja amor pelas almas? Só quando você começar a se esforçar para amar a Deus. Quando começamos a amar a Deus, com o nosso tempo com Deus, vamos amar as almas. Enquanto não amamos a Deus, nunca amaremos as almas. Vamos fazer poesia com as almas, mas amar de verdade não. Irmãos, João capítulo 15, abra sua Bíblia, João capítulo 15, versos 10, 12 e 17. João 15, 10, 12 e 17. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Se você amar a palavra, você vai guardar os mandamentos e vai permanecer no amor de Deus. Amém? Amém, irmãos? Amém. Quem não guarda a palavra, quem não estuda a Bíblia, quem não dá valor para esse livro, não vai saber o que é amar nada. Essa que é a verdade. E você pode analisar o que é isso. Versículo de número 12. O meu mandamento é este, que o quê? Vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. Olha, esse assim como eu vos amei tem uma tonelada de verdades espirituais. 17. Isto vos mando, que vos ameis, o quê? Que vos ameis uns aos outros. Irmãos, quem não dá valor a uma alma que reside lá na Santa Efigênia, que reside lá às margens da, como é que é essa rodovia aqui? Da Anchieta. Quem não dá valor a uma alma que reside na sua vizinhança, no bairro onde mora, nunca dará valor às almas que estão distantes e que estão matando os cristãos, ou a paulada, ou com metralhadora, exibindo na televisão o derramar de sangue e a violência que o diabo coloca nos corações dos muçulmanos e de outros povos da terra contra os cristãos. Irmãos, se você não se esforça para conduzir alguém para Cristo onde você mora, com certeza nunca esforçará para alcançar pessoas onde você não mora. É verdade ou não é? É verdade.
Vai ficar só na poesia. Por isso que o tema da mensagem é missões, consistência ou poesia. Irmãos, a igreja local deve investir no missionário. A igreja local deve investir, colaborar financeiramente para missões. Tá certo? Não por desencargo de consciência. E muitas igrejas estão investindo, mas muitas vezes só para aliviar a consciência. Ou então porque estão com pena do missionário. Não. Devemos investir em missões por causa de um chamado. Eu demorei muitos anos para entender. Por isso que eu dava só R$20 por mês. Porque eu era mesquinho, só mesquinho, não mudei muita coisa não. Mas o evangelho está mudando o meu ser. Então, hoje eu tenho consciência que Deus está falando, dê. E quando Deus fala dê, Ele dá convicção. É só você e Deus, não precisa ninguém falar para você, você sabe dê. Outro dia eu comecei a contribuir com missões Portas Abertas. Eu dei um mês, falei o outro porque fiquei apertado. Aí Deus falou comigo. Deus fala, viu? Olha, já parou? E o compromisso que você fez comigo? Ah, Senhor, eu fiquei apertado. Apertado por quê? Você não me tem a mim? Eu pulei um mês, no outro mês eu voltei e não parei mais. Irmãos, quando Deus tem um chamado, não questione. Agora você não vai inventar de querer dar metade do teu salário pela emoção. Ah, eu preciso, mas não é o que Deus falou. Foi só a sua emoção. Mas quando Deus falou, dê metade, você pode ter certeza. Se Ele mandou dar metade, pode dar que vai funcionar. Se não for de Deus, você vai se arrebentar no próximo mês. Mas se for de Deus, obedeça e você vai sentir paz. E no próximo mês, cada centavo que você precisar estará na sua conta para você enviar para o outro. Mas sabe o que Deus espera, irmãos? Isso aqui, ó. Omar, vai lá. Não, Senhor, é muito dinheiro, vou ficar apertado. Vai. Não, Senhor, eu fiquei 35 anos, sabe, naquele espírito, desculpa a expressão, naquele espírito miserável, mesquinho. Vai, Omar. Por isso que eu fico pensando em Deus, né? Ele olha para a gente não se mexe, não investe, atrapalha a obra, porque o coração está duro. Não toma tempo na palavra, não ora, fica lá. Ele quer ir, mas não vai. Mas eu estou chamado, mas eu conheço vários que se lamentam porque perderam toda a vida e não fizeram o trabalho para o qual foram chamados. E ficam assim, eu devia ter ido, mas eu não fui. Fica assim, e agora vai. Planta o pé e vai embora. Eu contribuo 22 vezes e meio a mais do que contribuía há 35 anos. 35 anos não, mas há pelo menos os anos 90, né, quando eu tive consciência do chamado para ser parte da obra de Deus. Irmãos, a igreja local deve investir, a igreja local deve contribuir por um chamado, por uma vocação. Deus te chamou, Deus colocou, então faça isso. Você tem que ir, vá então. Mas uma coisa é certa, o objetivo é obedecer à comissão de Deus para a sua vida. A igreja local deve investir no treinamento dos seus crentes. Terceirizar o treinamento para seminários teológicos é muito cômodo, não é? Pastor, é muito cômodo. Infelizmente, eu tenho que dizer uma coisa dos seminários. Ele transforma uma pessoa em 4 anos, o que essa pessoa provavelmente não vai conseguir em 30 anos. Infelizmente é verdade. Em 4 anos ele é obrigado a estudar, fazer prova, fazer trabalho, cumprir, ler. Ela tem que ler. Aí eu não gosto de ler, mas ele tem que ler. Tarefa para casa. Tem que decorar versículo. Aí eu não gosto de decorar versículo. Tem que decorar. Dali a pouquinho, ai, que bênção que eu decorei, né? Que bênção que eu li. Aí Deus começa a trabalhar naquela pessoa mais profundamente. Então o seminário, infelizmente, é um mal necessário que acaba multiplicando o potencial dos seus crentes. A igreja local devia investir no treinamento dos membros. Eu acho que devia ter classes aqui, pastor. Na escola dominical, cada um matriculando uma classe, uma matéria. Se for o caso, faz uma provinha com ele. Fala depois que ele... Se ele não subir, eu vou reprovar. Não, fica tranquilo. A gente vai aprovar você. Mas ele tem que estudar, ele tem que treinar, ele tem que aprender, ele tem que crescer. Ele não pode pensar, vou para a escola dominical.
e vai vivendo a vida, sabe? Sem compromisso, e vai, e vem, a vida vai estar boa, né? Eu vou na igreja, depois eu volto para casa, depois eu almoço, depois eu faço um evento especial, como um churrasco, e aquela vidinha boa da igreja. Gente, vida cristã não pode ser assim, irmãos. Vida cristã tem que ter compromisso, tem que ter ministério, tem que ter missão no coração. Não vamos esperar ninguém nos chamar para fazer aquilo que nós somos chamados. Então, a igreja tem que investir, tem que treinar, tem que ensinar os crentes, tem que desafiar, tem que fazer talvez, não sei se vocês chamam de células aqui, ou pequenos grupos, e investir na obra de Deus e fazer que essa obra de Deus Poxa vida, eu me empolguei, irmão, vou terminar aqui. Como é que alguém pode amar as almas? Essa é uma pergunta que deve surgir no seu coração. Como alguém pode amar as almas? De acordo com o versículo 10 de João 15, se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Então, como? Tome tempo com este livro santo, guardando os seus mandamentos. Tome tempo com este livro santo, guardando os mandamentos de Deus, a palavra de Deus. Segundo lugar, tenha tempo de qualidade. Não bata o ponto. Senhor, fala comigo. Aí pega, abre, né, e lê em qualquer lugar. Não. Leia num livro específico, começa e termina. Entendeu? Começa e termina aquele livro. Tem uma sequência de leitura. Se é complicado o Velho Testamento, começa no Novo, começa em Mateus, começa em João. Mas começa, tem dúvida, escreve num caderninho para perguntar para alguém. Qualquer resposta daquilo lá. Segundo lugar, invista na memorização da Bíblia. Eu não falei para o pastor, mas eu ia falar pessoalmente, vou falar para todos os irmãos aqui. Eu disponibilizei, acho que eu mandei para você, acho que você está na minha lista. Eu disponibilizei na internet todos os meus estudos de 96 para cá. Várias pastas, deve ter quase deve ter um giga quase, 700 mega, 800 mega de estudos, apostilas, e uma pasta de oração. Essa pasta de oração orienta a oração, orações bíblicas, e lá tem uma parte muito interessante sobre você estabelecer um bom hábito, por exemplo, memorização, parar de falar mal dos outros, por exemplo, ser santo no seu viver, santo no seu palavreado, enfim, alguma coisa que você queira. E essa parte de oração tem uma coisa interessantíssima para os irmãos, que para mim é o fundamento da firmeza da nossa fé. E lá você pode ver depois, fala comigo, vou te dar o link, vou mandar o link para você baixar aquilo, para você estudar aquilo, tomar tempo. Invista tempo decorando a Bíblia. Pega um papel. Quantas vezes eu ia para a sala de aula com um varal assim, eu pendurava os versículos bíblicos, escrevia na folha do computador, a caneta pincel atômico, e decorando. Eu tinha depois no final um calhamaço assim de memorização, caminhando, fazendo caminhada, decorando a Bíblia. Isso é importantíssimo. Segundo lugar, tome tempo com a oração bíblica. Orar a palavra de Deus. Pode orar os salmos, pode orar provérbios, né? Você pode fazer como os puritanos faziam na Nova Inglaterra. Orar livros bíblicos, para termos a noção do que falar e como falar com Deus, porque você vai falar a palavra de Deus no seu coração. Em terceiro lugar, a minha sugestão é orar em voz alta. Por que voz alta? Porque aí ele está dormindo. Ou em pé. Se der sono, ora em pé. Durante muitos anos, pelo menos 12 anos, eu orei em pé. Tomando minha aguinha e orando, intercedendo. Ora em voz alta, para você ter uma lógica no que você está falando, para que você escute o que você falou e para que você mantenha um senso que está falando. Adore a Deus, elogie Deus e vai falando: Senhor, obrigado pelo teu dia maravilhoso, pela tua graça que me transforma, pelo teu coração que enche a minha vida, pela esperança que tem em mim, pelo teu amor que me transforma, pela luz do Evangelho. Aí você meio que perdeu, mas quando você pega a Bíblia e começa a orar com a Bíblia, aí você tem um argumento atrás do outro, né? E você começa a orar com consistência. Por isso que é importante ter a Bíblia na sua frente também. Irmãos, quem não ama, que não tem uma causa pela qual morrer, que mais? Não tem motivo para viver. Quem não tem uma causa para a qual morrer, não tem motivo para viver. Para que missões não seja apenas um belo poema recitado,
É necessário que cada cristão viva a essência do seu compromisso com Deus. Em primeiro lugar, buscando a capacitação bíblica na igreja local, a fim de poder testemunhar com eficiência a mensagem do Evangelho. É o que nós falamos em primeiro lugar. Em segundo lugar, conscientizar-se que você é o quê? Você é um missionário, um apóstolo. Você é um missionário. Você é responsável pela evangelização de toda a criatura humana. Em terceiro lugar, clamar a Deus, enquanto toma tempo de qualidade para o estudo da palavra, a memorização e a oração bíblica, para que isso encha o seu coração de amor pelas almas. É só Deus que pode dar amor pelas almas. Quem não tem uma causa pela qual morrer, não tem motivo para viver. Não tem razões, não tem motivo para viver. Senhor Deus, essa é a tua palavra, essa é a tua causa. Não é minha, é o teu chamado. Que nossas vidas possam honrar o teu nome, glorificar a tua causa. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, com o vídeo, encerra o tempo, passa a palavra ao pastor. Passo a passo, eu chegarei. Voz, sejam teus olhos, sejam os teus pés. Cada vez que eu abrir a minha boca, cada vez que eu olhar na direção de alguém, cada vez que passo a passo eu chegar em algum lugar, seja a tua voz, sejam teus olhos, sejam os teus pés. Cada vez que eu tocar um rosto em pranto, cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que em silêncio eu dou a outra face, sejam tuas mãos, seja a tua graça e o teu amor. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar, mestre, amigo, amado Jesus. Esse é o meu querer. Cada vez que eu tocar num ombro amigo, cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que em silêncio eu dou ar a outra face, serei tuas mãos, vem a tua graça e o teu amor. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar, mestre, amigo, amado Jesus. Esse é o meu querer.
para testemunhar de um milagre que o Senhor Jesus fez na vida de Zaqueu. Quando o Asas de Socorro entrou aqui nessa comunidade, Jesus transformou a vida dessa criança de Zaqueu aqui, que está aqui ao meu lado. E quando a professora Cida veio, né, ele entregou a vida dele a Jesus através dela. E Zaqueu era um menino muito desobediente, não sabia ler com 10 anos. E quando Jesus, né, entrou no coração dele através da professora Cida, ele foi transformado. E hoje ele é um menino obediente, ele sabe ler na escola, vai à igreja, lê a Bíblia e é uma bênção. É o meu querer. Esse é o